Graça e paz, irmãs. Me chamo Ana Jéssica Mâncio, estou aqui falando com vocês de Salvador, Bahia. Congrego na Igreja Batista Missionária Independência, que fica no bairro de Nazaré. E adoraria receber vocês lá. Podem fazer uma visita se vocês estiverem aqui em Salvador. Hoje, né, é algo muito específico. Eu comecei a louvar a canção A Tua Presença de Gisele Nascimento. E a canção já veio sendo ministrada no meu espírito, porque não é uma música que eu fico ouvindo, né? Então o Senhor realmente colocou no meu coração. E eu perguntei ao Senhor o que é que eu ia falar hoje. Gente, pra falar a verdade, eu me esqueci completamente que eu ia ministrar hoje. E aí, quando a irmã Líbia postou na congregação, eu vi. E eu fiz assim, meu Deus, glória a Deus que eu não marquei nada. Mas como a irmã Cláudia falou no início, se Deus falou, se Deus chamou, ele sabe. Ele já sabia melhor da minha agenda do que eu. Então, estar na dependência do Senhor é realmente isso. E aí eu perguntei ao Senhor, né, meu Deus, e agora? Não tenho nenhuma palavra, meu dia é cheíssimo. Fui, pela manhã, não tinha tempo, né, de fazer meu devocional de sempre, que eu tenho tempo pra parar, pra orar. Não tive tempo hoje, sair naquela correria. E aí eu falei, logo hoje, Jesus, que eu não consegui nem parar ainda pra falar com o Senhor. Como é que eu vou trazer alguma coisa? Mas isso que eu quero falar com vocês já é a mensagem. Eu quero falar hoje sobre dependência, dependência do Espírito Santo. Porque estamos numa live de frutos, de dons e do Espírito Santo, né? E a música fala: eu não sou nada, eu sou um servo e nada mais. Eu sou a erva do campo que logo murcha e cai, eu sou feito de barro. Como é que eu posso achar que o que Deus quer fazer vai depender de alguma forma de mim? Como é que eu posso achar que Deus precisa que eu fique horas ali sentada, estudando, meditando, preparando, e que isso vai influenciar alguma coisa no poder de Deus, que o Espírito de Deus tem para liberar para nossas vidas hoje? Isso não é para falar contra nós nos dedicarmos à oração, ao estudo, porque isso é bíblico, a gente precisa se dedicar. Mas o que eu estou dizendo é que o poder de Deus não está limitado ao quanto eu estudo, ao quanto eu conheço a palavra de Deus. É, Quando eu comecei, né? Tem 2 anos e alguns meses, 3 meses, que eu nasci de novo, que eu comecei a viver pelo poder do Espírito. Parece que tem muito mais, porque Deus tem esse mistério da minha vida. Quando eu saí da igreja a primeira vez e eu comecei a viver totalmente para minha carne, eu vivi em 2 anos uma destruição tão grande que as pessoas demoram 10, 20 anos para se destruir da forma que eu fui me afundando no abismo. Mas em 2 anos foi exatamente o período em que eu consegui me afundar cada vez mais no pecado. Mas eu vivo isso. E Deus, nesses 2 anos, ele remiu a minha vida. Ele me redimiu e ele remiu o tempo. E aí, quando eu me converti, Deus agora, né, tá me mostrando que em 2 anos, né, está acontecendo a mesma coisa, mas agora onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu acho isso tão lindo. Outro dia eu tava na minha célula, né? E eu comecei a perceber isso do poder de Deus sobre a vida de pessoas. Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas cansadas. E eu pensando na palavra, eu falei, Deus, o que é que eu vou ministrar? A única coisa que eu pensava é, eu estou cansada. E enquanto eu pensava, eu vou ministrar isso, eu estou cansada. O Senhor começou a ministrar no meu coração. Que bom, filha, que bom que você está cansada. Que bom que hoje você está só o pó, que você não tem nada a oferecer. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque eu não dependo da sua performance. E de alguma forma, nós, como igreja, estamos sendo conduzidos a ser apoiados no que a gente pode, no que a gente sabe e que a gente aprendeu a fazer dentro da igreja. A gente tem essa facilidade, e isso vai vir lá do Éden, e a gente vai começar a ler aqui na palavra de Deus.
De onde vem essa sede de entender que, de se apoiar em você mesmo, de se apoiar na nossa força. E eu vou dar o exemplo que Deus colocou no meu coração. Quando eu entrei na congregação, eu não tinha nem lido a Bíblia inteira. Eu estava ali começando, eu nasci de novo, né? Na célula, através da célula ali, o poder de Deus. E o Senhor me visitou, eu nasci de novo, eu comecei a caminhar com o Espírito Santo. Mas o Senhor me deu tanta graça, tanto poder, que eu olhava assim para a palavra e eu, meu Deus, abria minha boca e o Senhor enchia minha boca e eu falava. Mas às vezes eu estava falando versículos que eu nem conhecia, mas eu estava falando pelo poder do Espírito Santo. E quando a irmã colocou no grupo, né, que ia ter as células, e eu falei assim, eu quero, para liderar, eu quero. Me pergunta se eu pensei, mas na igreja ninguém bota ninguém para liderar. Você com 2 meses de convertido, quem que vai botar? Vê se eu pensei na minha limitação, na limitação das regras, da lei. Será que tem regra? Será que eu posso? Será que eu não posso? Eu só falei, eis-me aqui, Senhor. Porque eu entendi que um dia eu estava pecadora, cheia de pecado, vivendo no pecado, amando o pecado, e no outro dia eu acordei odiando o pecado e amando a Deus sobre todas as coisas. Então eu entendi que não é sobre mim. Não é sobre mim, é sobre o poder de Deus em mim. E é esse poder que fala, é esse poder que nos aperfeiçoa, é esse poder que nos ensina a orar, é esse poder que faz a gente entender a Bíblia, é esse poder que faz a gente estar aqui. Sem esse poder, a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica parado. E Jesus, ele falou, aí eu falo para vocês, não tinha nada para falar. Fiquei angustiada por algum momento, que eu já tenho aprendido a andar em dependência de Deus. Mas por algum momento eu queria ter o controle. E aí, quando a pastora, amém, pastora. A pastora Cláudia falou comigo, ela perguntou qual é o tema da palavra. E eu tive vontade de rir, porque eu falei, que palavra? Porque não tem palavra. E aí, veio na minha cabeça. Hoje de manhã eu peguei a Bíblia para ler um versículo e tinha uns papéis soltos que eu gosto de fazer anotação. E geralmente saem uns estudos, né? Eu vou anotando o que eu entendi, Deus falou comigo. Às vezes Deus faz uns estudos, aí eu deixo dentro da Bíblia. E hoje, em um desses papéis passando, eu tive a impressão que tinha um estudo que Deus colocou no meu coração, que é De Volta ao Jardim. Só que aí, quando a pastora Cláudia falou, você vai trazer qual é o tema? Eu falei, e agora, Senhor? Aí veio esse tema, De Volta ao Jardim. Por quê? Porque eu estava pensando nessa mensagem que eu achei que eu tinha visto, perdão, que entrou uma chamada aqui, que eu achei que eu tinha visto na minha Bíblia. Então eu me confiei, eu já sei o que Deus vai falar. Aí eu falei assim, eu vou pegar a mensagem quando eu chegar em casa, que eu tava na rua, vou passar um olho, porque como é algo que o Senhor já ministrou no meu coração, eu tive um pouco mais de respiro. Eu falei assim, ai, fiquei um pouco mais tranquila. Só que aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Continuei lá lavando meus pratos, fazendo meus pães, que eu vou testemunhar sábado do que tá acontecendo na minha vida, que eu tô vivendo uns dias tão corridos, assim, que eu só a graça de Deus que tá me sustentando, né? E graças a Deus. E aí, eu peguei e fui procurar o papel da mensagem. E quem disse que eu achei o papel da mensagem? E aí, faltava o quê? 40 minutos pra começar aqui. Falei, Jesus, não achei o papel da mensagem, mas aí eu orei. Se o senhor quer que eu fale desse papel, porque já tem muito tempo que eu escrevi isso, então eu não lembrava, eu tinha uma noção, mas não lembrava o que era. Se o senhor quer que eu fale essa mensagem, eu vou achar esse papel. Se o senhor não quer que eu fale essa mensagem, eu não vou achar o papel. E aí o senhor começou a soprar no meu íntimo. Dependência, dependência, dependência. E aí eu fiquei, entendi. Aí eu me acalmei. E eu falei assim, senhor, tudo bem. Como a gente esquece rápido. Como a gente precisa depender do Espírito Santo. Como a gente esquece rápido, a gente quer se apoiar na nossa própria força. Em todas as coisas. Isso é um exemplo que Deus está falando aqui para a pregação. Mas isso a gente faz o tempo inteiro. A gente faz quando Deus nos pede algo, a gente diz não tenho capacidade. Como se fosse depender da nossa capacidade. Deus não depende da nossa capacidade. Nós dependemos do poder de Deus. E hoje eu quero falar aqui em Gênesis, capítulo 1. Vamos ler um pouquinho aqui essa palavra. E eu vou ler bastante porque é a palavra que transforma. Não é o que eu posso falar, não é o que Deus gerou no meu coração. É bênção.
é maravilhoso aquilo que o Senhor revela, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Voltemos à dependência, voltemos à palavra de Deus, voltemos ao jardim, que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos para Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Abre a sua Bíblia, você pode acompanhar e leia comigo. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu Cadê? Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas, de sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que a noite passou, veio a manhã, encerramos o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia e noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior delas para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as árvores ou as aves no céu acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Mamãe tá ocupada, viu? Aí, deixa eu ver aqui onde eu vou. Assim Deus criou os animais marinhos, os seres vivos, já passei essa parte. Então Deus os abençoou, sejam férteis e multipliquem-se. Que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio os seres. A noite passou, meu Deus do céu, me perdi. E veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra, e todas as árvores frutíferas para que sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. Assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e disse: isso é muito bom. Capítulo 2. No segundo dia, Deus completou, né? Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra e descansou no seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua criação. E este é o relato da criação dos céus.
Quando o Senhor criou a terra, nenhuma planta nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo as árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. E no meio do jardim colocou uma árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia o rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. Eu vou pular essa parte do rio, tudo bem? E aí o Senhor colocou, no versículo 15, o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos, exceto da árvore do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E o Senhor disse: vou parar aqui, essa parte que eu queria. Ó, eu vou voltar só um pouquinho aqui para vocês verem quantas vezes eu disse: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. Então, o Deus, ele criou todas as coisas. Primeiro que a gente leu aqui, foram bastantes coisas que Deus fez. E depois que tudo já estava criado, o Senhor fez o quê? Um jardim. Criou o homem, né? Primeiro, e depois criou um jardim para colocar o homem. Tudo pela mão de Deus. Tudo que Deus fez. E quando Deus botou ele no jardim, ele também falou das plantas que eles se alimentariam, mas para aquelas plantas brotarem, foi preciso que Deus colocasse a água, foi preciso que Deus, né, desse o crescimento a todas as coisas. Então, tudo que Deus fez foi antes de ele criar o homem. Ele preparou um lugar para o homem ficar. E qual é a questão aqui do jardim? Dependência. Porque o homem não foi fazendo tudo para ele. Quem fez foi Deus. O homem não saiu, ai, eu tenho tudo. Aí o que que aconteceu? Quando Deus criou o homem, Deus falou: "Você faz isso. Eu criei você para isso, para cultivar, para cuidar". Deus disse para ele para que que ele tinha sido criado. Então você percebe que o homem, ele não vem com autossuficiência, ele não vem com, ai, o homem pensou que era bom ele cultivar a terra depois de tudo que Deus fez. Não, não foi o homem que pensou. Foi Deus que falou para o homem: eu te botei nesse jardim e você vai fazer o seguinte: você vai cultivar, você vai cuidar. Eu vou delegar você, eu tô te delegando. Então perceba que eu cantei a música, eu não sou nada, eu sou um servo. Nós não somos nada, nós somos servas. Deus fez, Deus criou, Deus plantou. Nós estamos aqui para fazer o que Deus quer que a gente faça. Não para fazer o que eu penso que é bom. Não para fazer o que eu quero e eu decido fazer. Deus nos criou para sermos dependentes dele. Outra coisa, Deus no jardim manda o homem cultivar, porque ele fala, né? Ele mandou a chuva para regar a terra, não havia quem a cultivasse. Então Deus deu uma função para o homem, ele não ia estar lá fazendo nada. Não, ele tinha uma função, como a nós, como mulheres, também temos, né? E a gente vai estudando aí sobre identidade, a gente vai ver que Deus fez tudo maravilhosamente perfeito. Para o homem, para a mulher, cada um com seu papel. E glória a Deus por isso. Mas não havia quem cultivasse a terra. Então vai Deus e faz um homem para cultivar a terra. Mas, para que esse homem pudesse cultivar, Deus já tinha criado as árvores, as plantas, as sementes, o que ele ia cultivar. Então, gente, é uma coisa muito linda. Nós fomos criados para isso. E o que é que vai dar errado? Quando a gente começa a querer fazer o que a gente acha bom. Foi o que Eva fez. O Senhor deu uma ordem para Adão, né? Vocês vão comer essa árvore aqui, vocês não vão comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Você não precisa, para você depender de mim, você precisa só confiar no que eu falo.
Você não precisa entender o bem e o mal. Se você, se você quer ser dependente, você só precisa obedecer à minha palavra. Então Deus criou o homem e a mulher para depender dele. Por isso Deus falou: aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Aleluia, Jesus. O que é que vai? Como é que o homem morre? O homem morre com a autossuficiência. O homem morre quando ele não depende de Deus. O homem morre quando ele vai ser entregue aos seus próprios desejos, às suas próprias concupiscências. E ele vai morrer como Eva escolheu ali, comer do fruto, o que pareceu bom aos olhos de Eva. Gente, nós estamos vivendo hoje como igreja, sabendo fazer coisas que Deus já instruiu por algum momento, e aí a gente se apoia naquilo que a gente sabe e não no Espírito Santo. E vamos lá, todos os dias a gente precisa voltar para isso aqui. O quanto nós dependemos do Espírito Santo. Porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus e ele consultava a Deus todos o tempo. Até a coisa que eu acho mais interessante foi quando, eu acho que é lá em 1 Samuel ou 2 Samuel, lá pro final, 30, 31, não sei. Como quando os homens vão e levam as mulheres, leva tudo, leva todo mundo. Aí ele teve o seu acampamento saqueado, todo mundo chegou lá desesperado, e mesmo assim, no desespero, na angústia, na aflição, Davi chega e pergunta: Senhor, devo ir perseguir os meus inimigos? Minha mãe, minhas irmãs, vocês entendem que estava na cara que não tinha outra coisa a se fazer a não ser perseguir os inimigos? Mas mesmo estando na cara, Davi pergunta ao Senhor: Senhor, eu devo ir? Então, minhas irmãs, nós temos esse problema de que a gente aprende a fazer as coisas e a gente acha que a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, mas a gente pode aprender com Eva que nós, desde a criação, não sabemos decidir por nós mesmas. Nós precisamos depender da instrução de Deus em todas as coisas. E você vai lembrar aqui de uma ou mais coisas que você já fez achando que era Deus, pensando que tinha consultado a Deus, mas você não consultou e que você quebrou a cara. Eu creio que aqui vão ter mulheres com experiências para contar. Eu mesmo tenho. No início do ano, inclusive vou estar contando meu testemunho no Extraordinário. Mas no início do ano, eu tinha uma palavra de Deus, né? Que eu ia botar meu filho numa escola, BBB. Resumindo, já sabia assim por alto que era a vontade de Deus que eu trocasse ele de escola, não, não, não. E comecei a buscar uma nova escola. Só que Deus não me disse nada, mas eu já pensei, eu quero uma escola cristã. Vou botar meu filho numa escola cristã, porque é óbvio que tem que ser uma escola cristã, né? Porque já que eu vou tirar ele de uma escola, eu vou escolher a melhor que eu quero. E comecei a procurar a escola. E tô procurando, achei uma maravilhosa aos meus olhos. Você orou? Você perguntou, Senhor, é essa escola que o Senhor quer? Não, eu pensei, com certeza é essa escola que Deus quer. Porque ainda consegui uma bolsa. Isso só pode ser Deus. É a vontade de Deus. Tá tudo cooperando para que é o que Deus quer. Aí eu fui, fiz as coisas lá do meu jeito, fui matricular, peguei a bolsa, paguei a bolsa, que era uma bolsa do Educar Mais, né, que você tem que pagar a Ana. Cheguei na escola para matricular, uns 15 dias depois do dia que Deus estava, ou de eu ter ido visitar, feito tudo lá bonitinho. Aí no dia que eu visitei, ficou tudo certo. Vamos matricular hoje? Eu falei, não, a gente vai ver. Resumindo, voltei uns 15 dias depois, 10 dias depois. Cheguei lá pra matricular com a bolsa na mão, com a coisa da bolsa, tudo certinho, não tinha mais vaga. E aí eu falei assim, gente, não é possível. Se a... Como não tem mais vaga, Deus? Aí nessa hora eu não pude nem questionar Deus. Aí nessa hora minha ficha caiu. Quando foi que Deus falou que era essa escola? E eu comecei a me perguntar, meu Deus, é mesmo? E resumindo, sabe qual foi o resultado disso? Do que eu achei que era bom aos meus olhos, mas que não era a vontade de Deus? Foi que eu perdi quase R$ 500, porque passou o prazo da devolução do valor da bolsa. E eu perdi esse dinheiro. Ah, porque eu não recorri, porque eu senti, não, você vai sofrer seu dano.
Eu senti que não era pra eu recorrer. Eu senti que não era pra eu correr atrás. O Senhor tava me ensinando algo ali. E eu tinha uma palavra que Deus deu um sonho pra minha amiga que eu ia matricular meu filho, que ia ter um problema na escola, né? Mas que ia ter um homem sobrenatural. Então, pra mim, eu peguei e me apoiei nessa palavra. Deus já disse que vai fazer, então vai ser assim. Eu achei que era assim. Quando chegou lá, então eu falei, ah, Deus, e agora? Fiquei completamente com pés e mãos atadas. Aí eu fui pro lugar que Deus queria. Dependência. E aí eu comecei a pedir, Senhor, me ajuda. Mas eu precisei sofrer o dano. Eu precisei ver que eu não sabia escolher sem Ele. E que se Ele é o Senhor da minha vida, como é que eu faço? Você já viu escravo resolvendo o que eles querem fazer? Hoje eu não trabalho, não, hoje eu vou dormir até meio-dia. Não, hoje. O escravo, ele tem a hora lá para ele fazer as coisas que o seu senhor manda. Ele é delegado, o senhor delega e ele faz. É isso que Deus nos fez para ser. O apóstolo Paulo vai dizer, vai se apresentar como escravo de Deus. Mas em algum momento, vem lá do Éden, nós achamos que sabíamos escolher. E a gente começa a se apoiar na nossa, no nosso intelecto, na nossa sabedoria, ao invés de se apoiar na voz de Deus. E aí eu sofri o dano. Eu chorei. Eu falei, não é possível. Eu, desempregada, perdendo R$ 500. Eu falei, não é possível, eu sei o que isso tá acontecendo, não acredito nisso, não. E aí, o Senhor me ensinou. E eu aprendi. E eu orei. E a próxima escola que eu botei, que eu matriculei, que o meu filho tá hoje, eu ouvi a voz de Deus falando o nome da escola no meu espírito. Porque eu não ia decidir o lugar que eu ia colocar meu filho sem antes eu ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque eu aprendi. Só que, gente, a linha é muito tênue. A gente vai saindo. Porque nós não temos nada de bom. O pecado entrou. E tudo que a gente faz é contaminado pelo pecado. Até a nossa visão do que é bom é contaminado pelo pecado. Então, por isso que a gente precisa não se apoiar em nós, mas se apoiar em Deus. A outra palavra que eu vou ler para vocês hoje, que eu quero que vocês meditem, é Jeremias 17. Essa palavra, ela é muito falada. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quantas coisas nós estamos fazendo na carne? E hoje eu pensei e falei assim, Deus, eu tô cansada. Mas o que o Senhor tá me chamando para fazer não depende da minha carne, né? O que o Senhor tá me chamando para fazer, para ministrar a tua palavra, é completamente depende, eu dependo completamente do Senhor. Então, Jeremias 17:5 diz: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E eu quero deixar claro para vocês: não tem como você se confiar na sua carne e estar com o coração alinhado com Deus. Não dá para andar, porque lá em Gálatas, né, vai dizer: a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Não tem como ele andar junto. Então, muitas vezes, nós estamos apoiando a nossa vida na carne e não alinhando o nosso coração com o Senhor. E Deus está nos chamando hoje ao jardim da dependência. Eu já estou finalizando. Tem uns salmos aqui que é 32. Deus sempre fala comigo esse negócio de cavalo, que eu era muito bruta. Tô sendo melhorada, muito melhorada. Glória a Deus pelo poder do Espírito Santo, gente. A cada tempo o Senhor vai transformando mais e mais a minha vida, o meu coração. Porque esse poder foi o poder que ressuscitou a Cristo. O que é que ele não pode fazer? Esse poder capacitou o ministério de Jesus. O que é que nós não podemos fazer? Através do Espírito Santo. Se nós dependermos dele. Então tá lá no Salmo. Peraí, vou pegar minha Bíblia aqui, que eu já deixei em outro canto. Glória a Deus. Salmo 32. Deixa eu ver aqui. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti.
Gente, quando eu li isso aqui, meu Deus, eu só faltou passar o negócio, levar meu corpo, que eu fiquei foi morta. Mas presta atenção, a gente costuma orar muito e pedindo ao Senhor, Senhor me ensina, Senhor me guia, Senhor me instrui, Senhor me dá sabedoria. E glória a Deus, o Senhor, Ele vai nos dar. Só que aqui tem algo mais profundo. Eu guiar-te-ei com os meus olhos. Para você ser guiado com os olhos do outro, vamos ver aqui a cena na nossa mente, você tem que estar um ceguinho. Pronto. Quer ver dependência? Um cego. Ele precisa daquele pauzinho, né? Que vai ajudando ele a se guiar. Mas se ele não tiver alguém e não tiver aquele negócio na mão dele para ele se segurar, ele fica completamente paralisado. Ele precisa que alguém tenha olhos que enxerguem e guiem ele. Alguns têm cachorros, né? Que levam os cegos, mas ele precisa se apoiar no olho de alguém, porque ele não enxerga. E o que é que Deus está falando com a gente hoje? Vocês são cegos. Tá lá em Apocalipse. Ele vai falar para uma das igrejas: você é miserável, cego, nu. Nós não enxergamos sem Deus. Nós não enxergamos a nós mesmos. Nós não enxergamos o outro. Nós não enxergamos o melhor caminho. Nós somos cegos. E o que é que a gente está fazendo? A gente está andando cego. E para onde é que a gente vai andando cego? Para o precipício. Então o Senhor está chamando a gente para ser guiada pelos olhos dele. Mas para isso é total dependência. Não seja como o cavalo, não seja como a mula, que não tem entendimento, não consegue, né, deixar com que guiem, a não ser se apanhar, a não ser se sofrer. E às vezes a gente está passando por isso. Só aprende no tombo, só aprende. E olhe lá, o Senhor está nos chamando a um lugar de dependência. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos nos regozijar em depender do Senhor. Porque há recompensa, gente, e agradar o coração de Deus. Há recompensas. E a maior recompensa que nós temos é Ele. Aqui mesmo, nesse lugar que fala para ser guiado pelos olhos dele, e um desses salmos aqui, não lembro se é o 37, vai falar que o Senhor se deleita nos nossos passos. Mas é nos passos de todo mundo? Não, não é no passo de todo mundo. É no passo daquele que está sendo guiado por ele. Pode estar até capenga, pode estar até devagar, pode estar até difícil, pode estar andando com dor, mas está sendo guiado por ele. E ele se deleita, mesmo a gente sendo falha, mesmo a gente caindo, mesmo a gente pecando. Se a gente for dependente, o Senhor vai nos levar para o centro da sua vontade, sempre. E é isso que eu quero deixar aqui hoje para nossa meditação. Meditem também em Romanos 8, que lá em Romanos 8 vai dizer sobre a vida no Espírito. E a vida no Espírito não é viver pelas nossas vontades, pelo que a gente quer fazer. A vida no Espírito, a gente precisa depender do Espírito Santo. Porque sem o poder do Espírito Santo, a gente não tem frutos. A gente não tem amor, a gente não tem paz, a gente não tem lugar, a gente não tem nada. Mas às vezes a gente se acostumou tanto, assim, que se acomodou tanto, que fica parecendo que é algo que vem de nós. Mas não é. Se você ora, é pelo poder de Deus. Se você ama a Deus, é pelo poder de Deus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é pelo poder de Deus. É tudo por Ele, para Ele, por meio dele. São todas as coisas. E é isso que eu quero deixar hoje nos nossos corações. Amém. Deus abençoe, irmãs.